A tarde de sábado no estúdio do SBT estava agitada. O Sabadão com Virgínia gravava mais um episódio e a energia no ar era contagiante. Virgínia Fonseca, com seu carisma explosivo e autenticidade que conquistou o Brasil, comandava o programa com maestria. Aos 24 anos, ela havia provado que entendia o público como poucos. Naquele dia, a mesa estava montada com 3 convidados especiais. César Menotti e Fabiano, dupla sertaneja respeitada por décadas de carreira, e João Guilherme, filho de Leonardo, que vinha construindo sua própria trajetória como ator e influenciador digital. A gravação começou leve e divertida. Virgínia brincava com todos, fazia perguntas descontraídas e o público ria e aplaudia. César Menotti estava sério, como sempre, mas educado. Fabiano era mais expansivo, contando histórias engraçadas da estrada. João Guilherme sorria confiante, confortável sob os holofotes. "Gente, eu tô adorando esse papo", disse Virgínia, animada. "Mas agora eu quero saber uma coisa. Vocês que são da música sertaneja, que conhecem todo mundo, devem saber cada fofoca, né?" A plateia riu. César e Fabiano trocaram olhares. "Virgínia, a gente sabe de muita coisa, mas a gente guarda segredo", respondeu Fabiano diplomaticamente. Foi então que João Guilherme, talvez empolgado demais, querendo mostrar intimidade com aqueles ídolos, resolveu fazer uma piada. "Ah, mas eu quero saber, vocês dois são irmãos, né? Aposto que tem cada barraco em casa. Conta aí, qual foi a maior briga de vocês? Teve tapa? Teve cadeirada?" João riu, achando que estava sendo engraçado. O estúdio riu também, mas de forma nervosa. Virgínia percebeu imediatamente a mudança sutil na expressão de César Menotti. O rosto dele fechou. Fabiano deu um sorriso amarelo e tentou desviar. "Ah, João, a gente discute como todo irmão, mas nada demais." Mas César interrompeu, a voz firme e baixa. "João, posso te fazer uma pergunta?" João, ainda sorrindo, não percebeu o tom sério. "Claro, mano, pode. Você acha engraçado banalizar as relações familiares? Transformar tudo em espetáculo, em fofoca?" O sorriso de João Guilherme congelou. Virgínia sentiu o clima mudar completamente. A plateia ficou em silêncio. Eu só estava brincando, cara", gaguejou João. "Eu sei que você estava brincando", disse César, sem elevar a voz, mas com firmeza. "Mas essa é a diferença entre a sua geração e a nossa. Para vocês, tudo vira conteúdo. Tudo vira piada. Família, relacionamento, intimidade. Tudo é público, tudo é entretenimento. E eu não acho isso saudável." Fabiano tentou amenizar. "César, calma, mano. O menino não quis ofender." "Eu sei que ele não quis." César olhou diretamente para João. "Mas ele precisa entender que algumas coisas são sagradas. Família é sagrada. A relação entre irmãos é sagrada. E ficar pescando briga, treta, confusão para virar meme, para virar viral, isso é desrespeitoso." João Guilherme estava visivelmente desconfortável. Virgínia, sempre habilidosa, tentou conduzir a situação. "Gente, eu acho que todo mundo aqui quer respeito, né? Vamos respirar." Mas César continuou, agora olhando para Virgínia, mas se dirigindo a todos. "Virgínia, com todo respeito ao seu programa, que eu admiro muito, mas eu preciso falar isso. Essa cultura de expor tudo, de transformar intimidade em conteúdo, de buscar polêmica a qualquer custo, ela está destruindo valores. E quando vejo um jovem como o João, filho de um homem que eu respeito profundamente, entrando nessa onda, me preocupa." João tentou se defender. "César, eu não quis desrespeitar ninguém. Foi só uma pergunta hoje. Mas ontem foi outra coisa, amanhã vai ser outra. E quando você perceber, você vai ter perdido a noção do que é privado, do que é íntimo. Tudo vai ser público. E aí, João, me responde, o que vai sobrar de você que seja verdadeiro?" O estúdio estava completamente silencioso.
Virgínia, mesmo experiente, não sabia bem como reagir. Fabiano estava visivelmente tenso e João Guilherme, pela primeira vez, parecia realmente confrontado. Quando a gravação pausou para intervalo comercial, a tensão explodiu nos bastidores. João Guilherme levantou-se rapidamente do sofá e saiu do palco, visivelmente abalado. Sua assessora, Patrícia, correu atrás dele. João, calma, respira, calma. Aquele cara me humilhou na frente de todo mundo, Pati. Ele não tem o direito de falar assim comigo. Ele tem o direito de ter uma opinião. Opinião? Aquilo foi ataque, e na frente das câmeras. João chutou uma cadeira do corredor. Eu vou processar ele. Vou fazer um escândalo. Você não vai fazer nada disso. Patrícia segurou o braço dele com firmeza. Porque se você fizer, vai provar exatamente o ponto que ele levantou. Que você transforma tudo em espetáculo. João parou, respirando pesado. Então o que eu faço? Eu deixo ele me humilhar e não faço nada? Você vai pensar, vai refletir e talvez, só talvez, vai perceber que ele não estava te atacando, ele estava te alertando. Do outro lado dos bastidores, Fabiano puxava César pelo braço em direção ao camarim. Que foi aquilo, mano? Você enlouqueceu? Eu falei o que precisava ser falado. Mas não era o momento. E não era da sua conta. César parou e olhou firme para o irmão. Fabi, quantas vezes a gente viu gente se perder nessa vida? Quantas vezes a gente viu jovem talentoso virar piada porque não soube ter limites? Quantas? Muitas eu sei. Mas o garoto é filho do Leonardo. Você tem noção da encrenca que isso pode virar? Eu não ligo pro Leonardo ser famoso ou não. Eu ligo que ele é meu amigo. E como amigo, eu não vou ficar calado vendo o filho dele cometer os mesmos erros que já vimos tantos outros cometerem. Fabiano suspirou, esfregando o rosto. Você é teimoso demais, César. Mas eu sei que você fez isso porque se importa. Exatamente. Virgínia, ainda no palco, conversava baixo com Marquinhos, seu diretor de produção. Marquinhos, que climão foi esse? Vi, eu não sei se a gente vai conseguir usar esse trecho. Pode dar muito problema. Mas, ao mesmo tempo, foi verdadeiro. Foi real. O César falou com sinceridade. E o João? O João precisava ouvir aquilo. Você acha? Eu acho. Eu mesma já pensei muito sobre isso. Essa linha entre o que a gente compartilha e o que a gente guarda pra gente. É difícil. E o César tem razão. A gente tá perdendo essa noção. Marquinhos coçou a cabeça. Então a gente mantém o trecho no ar? Vamos conversar com todo mundo primeiro. Se o João aceitar, a gente mantém. Porque isso aqui é importante. É uma conversa que o Brasil precisa ter. 20 minutos depois, a produção conseguiu reunir todos em uma sala privada. Virgínia, César, Fabiano, João Guilherme e Patrícia. O clima estava tenso, mas Virgínia assumiu o controle. Gente, vamos conversar como adultos. O que aconteceu ali foi intenso. E eu preciso saber, a gente mantém esse trecho no programa ou a gente corta? João Guilherme falou primeiro, ainda visivelmente magoado. Eu acho que tem que cortar, porque foi desrespeitoso comigo. César não recuou. Eu não fui desrespeitoso, João. Eu fui honesto. Você me expôs. Eu expus um comportamento, não você como pessoa. Qual a diferença? César se inclinou para a frente, o olhar penetrante, mas não agressivo. A diferença é que eu não disse que você é uma pessoa ruim. Eu disse que você está fazendo escolhas ruins, e tem diferença nisso. João desviou o olhar, sem resposta imediata. Virgínia interveio com sensibilidade. João, posso te falar uma coisa? Como alguém que também é da sua geração, que também vive de internet, que também expõe a vida? Pode. Eu já passei por isso que o César está falando. Eu já expus demais. Já compartilhei coisas que não deveria. Já transformei momentos íntimos em conteúdo. E sabe o que aconteceu? Eu me perdi. Eu não sabia mais quem era a Virgínia real e quem era a Virgínia personagem. João olhou para ela pela primeira vez prestando atenção de verdade.
E como você saiu disso? Eu parei. Eu tracei limites. Eu decidi que tem coisas da minha vida que não são conteúdo, que não são públicas, e isso me salvou, me fez ser mais feliz, mais verdadeira. César aproveitou. É exatamente isso, João. Eu não estou dizendo para você não usar as redes sociais, não ser influenciador, não trabalhar com isso. Eu estou dizendo para você ter discernimento, para você saber o que é seu trabalho e o que é sua vida, porque quando você mistura tudo, você perde as duas coisas. Fabiano, que até então estava quieto, complementou. João, o César pode ter sido duro, mas ele falou porque se importa. Se ele não se importasse, ele tinha ficado calado, rido da sua piada e pronto. Mas ele falou porque você é filho de um amigo nosso e porque ele não quer ver você se perder. João Guilherme ficou em silêncio por longos segundos. Então, para a surpresa de todos, seus olhos se encheram de lágrimas. Vocês têm razão. Eu sei que vocês têm. Eu só não sei como fazer diferente. Eu cresci nisso. Minha vida inteira foi exposta. Eu não sei o que é privacidade. César se levantou, foi até João e colocou a mão em seu ombro. Então aprenda. Não é tarde. Você é novo, João. Você tem tempo de corrigir o rumo, mas precisa querer. João limpou as lágrimas e olhou para César. Me ajuda? Como? Me ensina. Me mostra como vocês fazem, como vocês mantêm a vida privada, mesmo sendo famosos, como vocês têm limites. César sorriu pela primeira vez desde o início do climão. Eu te ajudo, mas você precisa estar disposto a ouvir verdades duras e a mudar de verdade. Eu prometo. Após a conversa, o grupo decidiu coletivamente. O trecho seria mantido no programa, mas com um adendo. Eles voltariam ao palco e teriam uma conversa complementar, mostrando a resolução, mostrando que confronto pode ser produtivo quando há respeito e intenção genuína de ajudar. Quando voltaram ao palco, a plateia sentiu imediatamente que algo havia mudado. A tensão havia dado lugar a uma energia diferente, mais madura, mais profunda. Virgínia retomou. Gente, vocês viram o que aconteceu antes do intervalo. Foi intenso, foi real. E a gente conversou nos bastidores. E sabe o que a gente percebeu? Que aquele momento, por mais desconfortável que tenha sido, era necessário. João Guilherme, visivelmente mais leve, complementou. Eu preciso pedir desculpas. Primeiro ao César e ao Fabiano por ter feito uma pergunta fútil, tentando transformar a relação deles em fofoca, em entretenimento barato. E segundo, ao público, porque eu percebi que eu faço isso o tempo todo. Eu transformo tudo em conteúdo. E o César estava certo. Isso não é saudável. César respondeu, João, você não precisa se desculpar comigo. Você precisa se comprometer com você mesmo, com ser melhor, com ter limites, com construir uma vida que tenha privacidade, intimidade, verdade. Fabiano acrescentou. E a gente está aqui para ajudar, porque a gente já viu muita gente se perder nessa estrada e a gente não quer que aconteça com você. A plateia aplaudiu, emocionada. Virgínia, com lágrimas nos olhos, finalizou. Isso aqui é televisão de verdade. Isso é o que o Brasil precisa ver. Não é treta pela treta. É confronto que gera crescimento. É honestidade que transforma. Quando o programa foi ao ar, o Brasil parou. O momento em que César confrontou João Guilherme viralizou imediatamente. Mas diferente do que muitos esperavam, a reação não foi de cancelamento, foi de reflexão. Milhões de comentários nas redes sociais debatiam. O César tem razão. A gente está perdendo a noção do que é privado. Que coragem do João de admitir o erro na frente de todo mundo. A Virgínia conduziu isso com tanta maturidade. Parabéns. Isso sim é conteúdo de qualidade. Não é fofoca, é lição de vida. Leonardo, pai de João, assistiu ao programa de sua fazenda. Quando terminou, ligou para o filho. João, eu vi o programa. Pai, Deixa eu falar, filho. Eu estou orgulhoso de você. João não esperava por isso.
Orgulhoso? Sim, porque você teve coragem de ouvir, de admitir que errou, de querer ser homem de verdade. E o César é um irmão para mim. Ele fez o que eu não estava conseguindo fazer, te acordar. João chorou ao telefone. Eu vou mudar, pai. Eu prometo. Eu sei que vai, filho, e eu vou te ajudar. Nas semanas seguintes, João Guilherme começou a fazer mudanças reais. Reduziu drasticamente o número de posts pessoais. Parou de compartilhar detalhes íntimos de relacionamentos. Começou a escolher melhor o que era trabalho e o que era vida. César e João passaram a conversar regularmente. O sertanejo se tornou uma espécie de mentor, não apenas sobre carreira, mas sobre vida, sobre caráter, sobre valores. Em um almoço reservado, semanas depois do episódio, César perguntou: "Como você está se sentindo com essas mudanças?" "Mais leve", respondeu João, sincero. "No começo foi difícil. Eu sentia que eu precisava postar, mostrar, provar. Mas agora eu entendo que tem coisas que só são minhas. E isso é libertador." "Você está no caminho certo, João. Continua assim. Obrigado, César, por não ter desistido de mim antes mesmo de me conhecer de verdade." "Eu nunca desisto das pessoas, João. Eu acredito que todo mundo pode ser melhor. Só precisa querer." Meses depois, o episódio do Sabadão com Virgínia entrou para a história da televisão brasileira como um dos momentos mais marcantes do entretenimento nacional. Não pela briga, mas pela transformação. João Guilherme se tornou porta-voz de uma campanha sobre saúde mental e limites nas redes sociais. Usava sua própria história como exemplo de como a exposição excessiva pode ser prejudicial. César Menotti e Fabiano continuaram sendo a dupla respeitada que sempre foram, mas o episódio reforçou sua imagem como homens de valores sólidos, dispostos a confrontar quando necessário, mas sempre com amor. E Virgínia provou que seu programa não era apenas entretenimento, era plataforma de transformação, de conversas reais, de impacto verdadeiro. A lição que ficou foi poderosa. Confronto não é destruição quando vem de um lugar de amor. Crítica não é ataque quando vem de intenção genuína de ajudar. E crescimento não acontece no conforto. Acontece quando somos desafiados a olhar para nossos erros e ter coragem de mudar. João Guilherme poderia ter reagido com raiva, poderia ter processado, poderia ter transformado aquilo em treta, mas ele escolheu ouvir, refletir, crescer. César Menotti poderia ter ficado calado, poderia ter rido da piada, poderia ter evitado o desconforto. Mas ele escolheu falar a verdade, mesmo sabendo que seria difícil. E o Brasil, ao assistir aquele momento, aprendeu que é possível discordar, confrontar e ainda assim, no final, crescer juntos. Porque no fim, não é sobre quem está certo ou errado. É sobre ter caráter suficiente para falar a verdade e humildade suficiente para ouvi-la. E essa é a maior lição que César Menotti, João Guilherme e Virgínia Fonseca deixaram naquele dia. Que a verdadeira grandeza não está em evitar conflitos, mas em transformá-los em oportunidades de crescimento. Bom, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, é porque esse assunto realmente chamou a sua atenção. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a pergunta passou do limite ou foi só uma brincadeira mal colocada? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante para o canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, porque isso ajuda demais o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a mostrar para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no Camarim dos Famosos, já aproveita e se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui a gente fala dos famosos com respeito, verdade e bastidores que quase ninguém conta. Muito obrigado pela companhia, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no Camarim dos Famosos.